Meu nome é Sérgio Luiz Spengler. Sou nascido e criado aqui em Gaspar. Amo essa cidade. Estou desde 91 junto com a minha esposa aqui no Hotel House. É uma família inteira trabalhando aqui, é que nem a TV Gaspar. A gente olha, é tudo família, então a gente sabe que está em boas mãos e o negócio só tende a prosperar, entendeu? Até uma história bem interessante. Comecei a fazer curso de parapente nos anos 90. E aí em 96 eu me formei e comecei a voar já, né? Aí nesse período o pai estava de aniversário um dia. E aí tava ele e alguns irmãos e amigos. Aí eu cheguei, fui dar uns parabéns pra ele. Aí ele falou assim: Sérgio, quero me dar um presente? Eu falei: o que o pai quer? Eles para com esse negócio de voar. Ele imaginava que eu pudesse ter algum acidente grave. Eles têm uma empresa para administrar e recém nasceu uma filha. Então acho que seria a hora de tu parar com isso. Aí falei pra ele que não ia ser possível eu decidir naquela hora ali, que a gente ia conversar mais tarde. Aí ele falou: não, por mim não tem que conversar mais tarde, tem que ser agora. Aí eu falei: ó, eu não posso fazer isso. Pra mim o parapente já tá muito envolvido na minha vida, assim, né? Eu acordo de manhã e olho pro céu pra ver como é que estão as nuvens. E aí eu tive que, em outro momento, conversar com ele e falar que isso eu não podia dar de presente a ele. Que eu ia, a partir daquele momento, cuidar muito para que eu não tivesse nenhum acidente. E ainda falei para ele assim que esporte ia dar bastante movimento aqui pro hotel. E eu comecei a viajar muito, divulgando a nossa região, né? E uma vez eu estava no Nordeste, no Ceará, no sertão do Ceará. Eu encontrei um grupo de europeus, aí fiz amizade com eles. Perguntei para eles quanto tempo eles iam ficar no Brasil. Eles falaram 2 meses. Aí eu falei: vocês são ricos? Então eles falaram: não, nós temos escolas de voo livre na Europa e nós queremos achar locais aqui na região para trazer grupos de alunos. Aí eu falei: olha, eu tenho hotel em Gaspar, na nossa região tem umas 5 decolagens boas. Aí eu falei para eles que se eles topassem, eu daria para eles tempo que eles ficassem aqui, eu ia dar de cortesia a hospedagem, né? Aí eu saía com eles todo dia para ir mostrar em algum lugar. Aí eles se apaixonaram pelo lugar e gostaram muito do meu receptivo, né? Assim, do meu trabalho com eles. Aí acabei fazendo amizade com eles. Aí o chefe deles, que era o Michael, perguntou para mim um dia se eu conhecia a Europa. Eu falei que não. Aí o Michael falou: queres conhecer a Europa e ainda ganhar uma grana? Eu falei: quero. Aí eu falei: o que eu tenho que fazer? Ele disse: arruma brasileiros para levar para a Europa que nós fizemos o receptivo lá. Como tu estás fazendo aqui, nós vamos fazer o receptivo para vocês lá. Eu montei uma empresa chamada House Adventure e eu e a minha esposa fomos para lá conhecer a rota. Era a rota dos sonhos, assim, né? Como o Havaí é pro surf, os Alpes são pro parapente. Onde tudo começou foram lá, né? Os alpinistas subiam as montanhas e depois desciam voando. Então foi lá onde nasceu o parapente. Então a gente foi para Suíça, França, Itália e Alemanha. E depois disso, começou a vir grupos para cá de 20, 30 europeus. Aí ficavam todos hospedados aqui. Aí o pai falou assim: não, realmente o que tu falasse está acontecendo. E quando a gente fazia algum evento em Gaspar, olha, o hotel enchia, cara. E nós tínhamos um grupo muito, assim, envolvido, né? Então a gente era muito focado nisso e tinha muitos parceiros muito bons. O Ciro Bidus, que foi um deles. Eu comecei a conhecer o esporte através do Ciro Bidus, um grande amigo que se foi já. E nesse meio tempo eu também comecei a pedalar nos anos 90 e já pedalando com equipamentos bons, né? Eu fui orientado pelos europeus. Ó, se for entrar na bicicleta, compra já um equipamento bom, que daí tu vai se apaixonar pelo esporte. Daí compra também roupa, né? Aqueles shorts de lycra e tal. Eu trabalhava aqui, mas também pedalava durante o dia, né? Mas sempre saindo meio escondido do pai, né? A gente remava no rio aí, saía daqui até Ilhota. Nosso rio é muito bonito, cara. Os europeus voando aqui, eles percebiam que... Eles falaram que não entendiam o gasparense. Ele disse: o gasparense constrói a casa, os fundos da casa voltados pro rio. Onde que lá é diferente, né? Lá o rio é a mais importante. E eles achavam o rio maravilhoso. E eu comecei a valorizar cada vez mais isso. Eu comecei a me interessar mais pelo Conselho Municipal de Turismo, me envolver mais, que eu pensei assim: se nós temos um equipamento turístico, eu tenho que me envolver também, que dá minha contribuição, né? Então a gente viajava muito e cada vez que eu viajava eu trazia alguma novidade para cá, principalmente pro café da manhã. A gente via como é que era e tal, e aí eu comecei a investir mais no café da manhã. A pessoa tem que amar o que faz, que daí fica tudo mais fácil, né? Porque se o cara acorda de manhã e fala: meu, eu tenho que trabalhar, aí não funciona muito bem, não. Tem que dizer: cara, eu vou trabalhar porque eu adoro trabalhar.
E aqui a gente tem muitos amigos, assim, os hóspedes acabam virando tudo amigos da gente. Eu sofri um acidente em novembro que foi muito grave, né? Inclusive a notícia que dava aí é que eu não ia sair vivo dessa. Aí um hóspede que é muito amigo meu ficou sabendo através da recepção. Aí um dia ele estava no café da manhã, eu cheguei, daí ele falou: Sérgio, como é que tá a tua recuperação? Ele disse: o que tu tens feito? Eu falei: muita fisioterapia. Aí ele disse: não quero, não tô falando nesse sentido aí. Tens ido à igreja e rezado pela tua sobrevivência? Depois da conversa com esse cara aí, eu comecei a passar aí toda semana na igreja. E a gente, cada vez que vai, sai de lá mais leve, assim, cara. E eu participo muito da missa, eu canto lá. À beira do rio aí tem salseiro, não sei se vocês sabem o que é isso. A gente subia no salseiro e mergulhava, isso com criança já, né? Aí o pior era chegar em casa molhado, porque daí os pais já sabiam que a gente tinha ido pro rio, né? Meu pai, antes de falecer, ele falou assim, olha, chamou todos nós e falou assim, olha, eu quero a união de vocês sempre, em primeiro lugar. Aí ele disse, aconteça o que acontecer, vocês têm que ficar sempre unidos. Foi o lema dele. Aí ele era um cara muito forte, né? Uma pessoa muito forte e pronto sempre para ajudar alguém. Em 83, 84, a enchente foi muito grande e a rua Itajaí ficou tomada com água, né? E o pai e a mãe pegaram e não pensaram duas vezes. Eles olhavam para essa rua aqui, viu que todos os vizinhos estavam com água. O pai e a mãe abriram a porta do hotel e falaram, vocês vão ficar aqui dentro, sem custo nenhum. Aí o hotel encheu de vizinhos, né? Faziam comida nos corredores. Aí um dia tava um clima muito pesado assim, né? O pai falou assim, Sérgio, pega uma canoa, que eu tinha uma canoa. Aqui tinha 1 metro de água aqui dentro. Aí nós tínhamos uma canoa, que quando a gente ia pro centro, a gente ia de canoa, né? Aí o pai falou, vai lá na igreja e traz um padre para ele rezar uma missa aqui. Saí com a canoa e fui lá em direção à igreja. Cheguei lá e contei, só o hotel tá cheio de moradores da rua Itajaí, e meu pai pediu para que eu levasse um padre para fazer uma missa lá no hotel. Padre com a batina, tudo. E daí eu fiz essa curva aqui era a recepção. Quando eu estava bem na frente da recepção, a gente se desequilibrou, a bateria virou e caímos dentro da água, eu e o padre. E as pessoas tudo da janela falando, ó, o padre caiu na água. Quando jovem eu sempre gostei de cavalos, mas eu achava que não era para mim, porque eu pensava que para ter um cavalo tinha que ter muita grana, né? Aí até que eu hospedei um veterinário aqui, um estudante de veterinária, e comentei isso com ele. Ele até perguntou assim para mim, tem algum animal? Eu falei, não, eu tenho vontade de ter um cavalo, só que eu não posso, porque é muito caro. Ele disse, como assim muito caro? Ele disse, existem vários preços de animais. Aí ele falou, se tu tiveres mesmo vontade, eu vou procurar um cavalo, porque eu estou visitando todas as regiões aqui e a gente conhece de muitos cavalos bons. Aí um dia ele chegou na recepção e falou assim, ó, fala pro Sérgio que eu já achei o cavalo dele. Aí fui falar com ele, falei, cara, mas quanto custa isso aí? Ele disse, não, o cara tá meio que precisando que alguém cuide do cavalo dele, que é um cavalo de estimação. Aí eu fui lá para conhecer o cavalo. Cheguei na cerca assim, chamei o nome do cavalo, o cavalo já veio em minha direção. Aí eu falei, esse não vai ser meu cavalo. Cara, e cada vez que eu cavalgava, eu me sentia, voltava para casa melhor, né? E um dia eu tava meio para baixo, falei para minha esposa, eu falei, eu vou lá no sítio cavalgar. Só que fazia muito tempo que eu não cavalgava com aquele cavalo que eu ia. E eu cheguei, eu vi que ele me olhou estranho assim, né? Mas eu fui lá e encilhei ele, botei a sela nele. E eu sabia que eu tinha que cuidar assim, né? Quando faz muito tempo que a gente não monta, tem que deixar para quem o primeiro a montar tem que ser uma pessoa com muita experiência, porque o cavalo, eu não sei se vocês sabem, ele sabe se tu está com medo ou não. Ele sabe, ele sente o coração da gente. E se ele percebe que a gente está com medo, ele domina a situação, né? E aquele dia não foi diferente. Eu montei, mas antes de eu passar a perna por cima dele, eu fui só com o corpo para ver qual era a reação dele, né? E ele fez uma reação estranha. Aquilo ali já era para mim ter servido de lição para mim parar de montar. Daí assim que eu montei mesmo, ele começou a fazer força e empinar e me jogar para fora. Até uma hora eu peguei e fui arremessado de cabeça no chão, caí num paralelepípedo com a cabeça, aí tive um traumatismo craniano. A minha sorte é que o Arthur estava lá, o meu irmão, e já viu que era muito grave, ligou pro ortopedista, o seu Dr. Walter. Aí o Arthur ligou, Dr. Walter, tá aonde? Ele disse, eu tô em casa. Aí o Arthur falou, dá pro senhor ir lá no hospital? Aí ele falou, mas eu não tô trabalhando no hospital de Gaspar. Não, mas é para atender o Sérgio, que o Sérgio tá chegando lá com o SAMU, e ele teve um acidente com o cavalo, e eu acho que é muito grave. Essa foi a minha salvação. Aí o Walter me
fez um exame clínico em mim, viu que era muito grave, já ligou pro Santa Isabel e preparou uma equipe lá com 4 médicos. A hora que eu cheguei lá já estava todo mundo sabendo o que tinha me acontecido, que eu estava com um estado muito grave, assim, né? Até o comentário que tinha aqui é que eu não ia sobreviver. Mas daí tinha uma equipe muito boa lá, fui bem atendido e graças a Deus eu sobrevivi. E eu só me preocupava assim, meu Deus, como é que vai ser a equipe lá no hotel, como é que eles vão reagir com isso, né? Eu tive uma surpresa muito bacana. Quando eu cheguei aqui, nós temos um quarto adaptado aqui para pessoas com necessidade, assim, né? Pouca mobilidade. Eles decoraram aquele quarto lá com balão e frases para mim me animar, né? Aquilo ali foi uma coisa muito importante que me aconteceu. Aí comecei a fazer fisioterapia com a Unimed. De manhã vinha uma van trazendo 5 fisioterapeutas e o médico toda manhã, bem no início. E isso foi muito importante para mim também. Eu ainda estou em fase de recuperação, mas eu acredito que mais uns 6 meses eu vou estar fazendo o que eu fazia antes, que era trabalhar bastante, andar de moto e voar. E a gente sempre participando, até hoje eu sou presidente lá do clube, a gente sempre passa lá para dar a contribuição, né? E a família que são proprietários daquelas terras ali foram muito parceiros da gente, né? Já desde o começo sempre incentivando a gente e não cobrando nada para que a gente pudesse usar aquilo ali. Gaspar hoje já tem várias atrações turísticas muito boas. Tem aquela Vila de Itália lá, que é um produto de turismo muito importante. Tem o Belchor, né, que as cascatas são fantásticas. Então, o que nós temos é que divulgar isso lá fora que nós temos. E quando as pessoas vêm para uma Oktoberfest, eles têm que conhecer isso aí, né? O setor turístico tem que ter uns receptivos, assim, umas pessoas que chega aqui no Hotel Raus ou no Fazenda Park e leva os hóspedes para conhecer esses lugares, né? Durante muitos anos nós não tinha restaurante, era churrascaria, né? Então era muito famosa a nossa churrascaria. E quando a gente fez a transição de churrascaria para restaurante, a gente perdeu muitos clientes. E agora que a gente começou a ter de volta essa clientela. Hoje é muito gratificante a gente chegar próximo do meio-dia, a gente vê chegando famílias inteiras, empresas inteiras, né? Então a gente hoje tem um movimento muito grande. E a revitalização dessa rua aqui foi muito importante para nós também. Bom, nessa época do ano, assim, Natal, para mim é uma época muito importante. Inclusive eu passei uma vez, a minha filha mora na Alemanha e a gente passou uma época, a gente já tem vários amigos lá e passamos uma época de Natal lá. Cara, como é forte o Natal na Europa, como é importante essa data para eles. Então eu também quero falar que é uma época de união, é uma época de perdão, né? Tem famílias aí que precisam disso. Em nome do restaurante Raus, do Hotel Raus, eu desejo a todos os gasparenses e nossos clientes tenham um Natal muito bacana. Eu valorizo muito aí a TV Gaspar também, o quanto ela é importante para Gaspar. E eu sou muito fã também desse quadro aí do Memórias. Por exemplo, quando foi feito com o Dr. João, eu de vez em quando, que isso serve de inspiração para outras pessoas, né? De vez em quando eu vou lá e ouço de novo. E agora recentemente teve um vizinho nosso aí que é o Pinoco, né? Foi muito legal. E eu espero que alguém que esteja assistindo se inspire no que eu estou falando. A gente tem que dar o seu melhor em tudo, na família, na empresa e na cidade. A gente tem que amar o lugar onde vive.